Boa tarde, pessoal. Hoje, sexta-feira, já é dia 2, né, de maio, mas a gente ainda vai ter uma última aula com a temática de abril, que a gente estava trabalhando asanas e pranayamas, e aí terminamos os asanas, estudamos alguns mais profundamente. A gente aprendeu um pouquinho mais sobre o Yoga Sutra de Patanjali a respeito dos pranayamas, e agora a gente está olhando o que o Swami Kuvalayananda fala sobre alguns desses pranayamas, e a gente vai terminar essa sequência com Surya Bedana hoje. Vai ser o pranayama de hoje. Deixa eu só colocar aqui direitinho, ver se está tudo certo. Perfeito. Vamos lá, então. Para começar, hoje nossa aula lugar diferente. Eu tenho alunos presenciais, eu tenho alunos online, então hoje vai ser uma aula um pouco diferente. Então, vamos começar com o nosso mantra, Sahanavavatu, e depois a gente entra no nosso tema Surya Bedana e fazemos nossa prática. Ok? Fiquem à vontade para entrar o mantra comigo ou não. Vocês já sabem o significado. Mas fiquem à vontade também para perguntar se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre. Inspiramos. Om Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviriyam Karavavahai Tejasvinavaditamastu Mahavirbishavahai. Om Shanti, Shanti, Shanti. E assim nós começamos a nossa aula de hoje. Eu queria trazer uma curiosidade para vocês sobre esse mantra. Eu sei que eu já passei a tradução e tudo mais, então a gente consegue ir acompanhando. Mas a palavra sarra é juntos. Então, todas as vezes que a gente está falando sarra, sarra, dentro desse mantra, várias vezes a gente fala, né? É algo juntos, que vamos fazer juntos. Tá legal? Então vamos lá. Vamos ver o que Swami Kuvalayananda diz sobre Surya Bedana. Eu acho que eu não fiz Surya Bedana com vocês ainda. É muito parecido, pessoal, com Nadishoda, né? Nadishoda ou Nadishoda, ou tem vários nomes, né? Que é essa das narinas alternadas, a respiração das narinas alternadas. E Surya Bedana, a gente vai usar uma narina para inspirar e a outra para expirar. A gente não vai alternar. E aí, o que Swami Kuvalayananda vai dizer? Que Surya, dentro do Hatha Yoga, significa a direita e Chandra, a esquerda. E a gente tem, dentro da mitologia hinduísta, né, que Surya é Deus Sol e Chandra seria a representação da Lua, do Deus, deidade, né, da Lua. Então, é essa respiração do lado direito, essa respiração solar, tá certo? E aí, é o que ele vai trazer aqui, que Surya Bedana significa também aquele pranayama utilizado para o despertar da Kundalini, na qual a inalação se faz pela narina direita. Pessoal, despertar da Kundalini é um assunto muito, muito complexo e muito que às vezes a gente tem que tomar um pouco de cuidado com essas técnicas que tratam sobre isso, porque é algo muito sério, muito forte esse despertar da Kundalini. Não é uma coisa que a gente vai conseguir assim, fiz uma coisa que e rolou. Não. É algo bem complexo, algo bem sério. Que eu ainda vou trazer para vocês um pouco mais sobre. Mas é importante a gente saber que ele está falando desse lado direito, desse pranayama do lado direito.
E aí, Kuvalananda vai dizer um pouquinho sobre a técnica, né? Que, então, novamente, é algo que a gente faz sentado. E aí, numa postura meditativa, se a gente preferir, a gente vai inalar pela narina direita e reter o ar até que sinta a pressão por todo o seu corpo, até na extremidade das suas unhas e até nas raízes dos seus cabelos. Então, quando a gente pensa nessa kumbhaka, nessa pausa respiratória, ela é muito forte. Ele está falando até a gente sentir pressão nas unhas, é uma coisa difícil. Mas ele quer expressar essa pausa respiratória intensa. E aí, justamente, ele sempre traz, né, pessoal? Kumbhaka, cada pessoa vai trabalhando de um jeito. No começo, a pausa respiratória não é muito grande, não tem problema. E aos poucos, a gente vai aumentando essa duração. Então, caso você ainda não tenha muito tempo de Kumbhaka, você não consegue ainda fazer muito tempo, não fica ali, ai meu Deus, ainda não estou sentindo a pressão na ponta da minha unha. Não, não vai te fazer bem. Vai aos poucos aumentando esse tempo. E aí ele fala justamente que a gente não pode ter pressa nesse processo de ir aumentando a pausa respiratória, porque a gente pode danificar os pulmões. Então, não é muito bom que a gente faça isso. E aí, após reter o fôlego ao limite da sua capacidade, o ar inalado deve ser exalado pela narina esquerda, muito mais lentamente do que foi feito na inalação. Então, é aquela nossa ideia de trazer essa expiração no tempo 2 vezes maior que o da inspiração. E aí, né, quando a gente faz inspiração, pausa respiratória, expiração, isso constitui uma rodada de Surya Bedana. E a gente vai, né, repetindo cada vez mais e de acordo com a capacidade de cada um, de cada praticante. Isso é Surya Bedana. Existe, ao contrário, existe. Existe a respiração, esse pranema que a gente trabalha o lado esquerdo. Existe ambos? Existe. Na Vishuddhi, a gente já praticou. Mas Swami Kuvalananda traz a importância de Surya Bedana, que é essa respiração do lado direito. Vocês já sabem como é que a gente faz, né? A mão, sempre a mão direita. Usamos normalmente o polegar, o anelar e o mínimo. E aí, como ele fala que aqui nós vamos inspirar pela narina direita, nós fechamos a narina esquerda com o anelar e mínimo, inspiramos pela direita no nosso tempo. Você pode fazer a pausa respiratória, aí vai depender do seu nível de pausa respiratória, como é que tá. Atenção. A gente pode fechar ambas as narinas na pausa e caso você já tenha essa pausa respiratória mais tranquila, a gente vai fazer Jalandharabandha, que é essa chave aqui, essa trava de pescoço. E aí, para expirar, liberamos a narina esquerda e expiramos. Lembrando que não é para a gente fazer como em Nadishuddha e aí começar desse lado depois. Não, aí nós vamos sempre inspirar pela narina direita e sempre expirar pela narina esquerda. Então, sempre inspiramos pela esquerda, sempre expiramos pela direita. Assim que funciona Surya Bedana. Ok? A gente vai praticar mais tarde esse pranayama e eu vou falar de novo sobre. Pode ficar tranquilo. Vou repetir, vai dar tudo certo. Beleza? Beleza? Ótimo. Perfeito, pessoal. Esse foi o nosso último pranayama que a gente vai estudar um pouco mais aprofundadamente agora, tá? Neste momento, nesse trimestre. Porque semana que vem a gente vai entrar em Pratyahara, e aí vamos tratar desse assunto por uma semana. Depois vamos entrar em Dharana e Dhyana e por fim vamos entrar em Samadhi. Então, o mês de maio vai ser um mês intenso, porque são todos assuntos bem complexos, assim. Não que yamas, niyamas, asanas e pranayamas não sejam, mas eu sinto que são um pouquinho
Porque como a gente está fazendo o caminho da Ashtanga, o caminho do Hatha Yoga, esse caminho ele vai ficando cada vez mais sutil. Então, por exemplo, agora a gente estava em asanas, que é a parte do corpo físico muito forte. Pranayama, que aí já é um pouco mais sutil, mas ainda é o corpo físico. E depois vamos passar para Pratyahara, que já é mais próximo ainda do corpo sutil, mais longe do corpo físico, e a gente vai fazendo esse caminho em direção ao sutil. Então, é um pouco mais difícil o que vai vir a seguir, mas não tem problema, a gente vai ler os textos, a gente vai discutir e vai aprendendo juntos o que significa cada uma dessas coisas. Certo? Então, vamos para a nossa sequência de hoje, começando deitados de barriga para cima. Tá tudo certo? Estão me ouvindo bem? Beleza. Deitados de barriga para cima, as pernas estendidas, os braços ao longo do corpo. Podemos fechar os olhos. E nós vamos começar percebendo como está o nosso corpo agora. Então, focamos a nossa atenção na parte mais externa do nosso corpo. Sinta a sua pele. Você está com frio, está com calor. Sinta os seus músculos. Alguma coisa está doendo nos músculos. Existe alguma tensão. Vá percebendo essa parte mais externa do seu corpo. Comece a perceber também a parte mais interna do seu corpo. A sua respiração, os seus batimentos cardíacos. Às vezes, é possível até perceber a digestão. Veja se está tudo certo. Se você não sente nenhum tipo de incômodo mais interno. E aos poucos, vamos abrindo os olhos bem devagar, reconhecendo esse espaço onde estamos, sentindo a luminosidade que chega nos nossos olhos. Perceba o seu corpo no chão, quais são as partes do corpo que tocam o chão. Se tem alguma coisa incomodando, arrume, ajeite. A ideia não é ficar sentindo desconforto em nenhum momento. Aqui, flexionamos os joelhos, apontando os joelhos lá para cima, plantas dos pés no chão. As mãos se entrelaçam e vão lá atrás da cabeça. Os cotovelos tombam para os lados. Sentimos esse alongamento nas axilas, nos braços e no peito. Observe. Agora, com as mãos ainda atrás da cabeça, os cotovelos apontam para cima e as mãos puxam a cabeça em direção ao peito, levando o queixo encostado no peito. Aqui, pessoal, não é o seu pescoço que está fazendo a força, é a sua mão, os seus braços.
Você retorna quando achar necessário ou fica aqui comigo. Retornamos devagar, as mãos voltam a cabeça no chão e nós soltamos elas lá de trás da cabeça, levamos os braços ao longo do corpo e sentimos. As pausas que fazemos entre uma postura e outra, um movimento e outro, servem para que você analise o seu corpo, vá percebendo os efeitos da prática no corpo e vá entendendo se está tudo bem para prosseguir. Faremos então agora aquela nossa sequência com as pernas. Então vamos trazer o joelho direito lá próximo do peito, abraçando a perna pela frente do joelho. E trazendo essa perna cada vez mais perto, com um certo vigor, mas sem enrolar os nossos ombros lá para frente. Ele se mantém relaxado. Agora nós seguramos por trás do joelho e estendemos a nossa perna, a planta do pé apontando lá para cima. Caso você não consiga deixar a perna completamente estendida, pode flexionar o joelho um pouco, você tem que ficar confortável. E você pode segurar atrás da coxa, atrás do joelho, lá em cima. Avalie. Flexionamos o joelho e vamos trazer o nosso tornozelo direito lá perto do joelho esquerdo, fazendo um 4 com a nossa perna. Isso mesmo. E nós faremos agora mais uma aproximação, só que agora vai ser da perna esquerda. A perna esquerda vem em direção ao peito e você abraça com a cabeça no chão. Isso. Puxa bem. Você segura onde achar melhor. E a ideia é que você sinta todo o alongamento na parte posterior da sua coxa direita. Retornamos a perna esquerda no chão. Mantenha a perna direita onde ela está, porque nós vamos escorregar ela lá totalmente pela perna esquerda. Isso. Traz o pé em direção ao chão. Isso. E os joelhos ficam próximos. O que faremos agora? Uma torção deitada. A mão esquerda vai segurar o joelho direito e levar o joelho direito lá para o lado esquerdo no chão. A ideia é que a gente estenda o braço direito na altura do ombro e que o nosso ombro não saia muito do chão. Se o ombro direito está saindo muito do chão, volta um pouquinho a perna. Você pode olhar para cima ou olhar para a sua mão direita. Lembre-se do conforto. Retornamos. Descruzamos as pernas e sentimos um pouquinho. Perceba se sente alguma diferença entre o lado direito e o lado esquerdo do corpo. Algumas pessoas relatam que um lado está maior do que o outro, um lado está mais quente do que o outro. Sinta.
E nós faremos agora toda essa sequência com a perna esquerda. Então, trazemos a perna esquerda flexionada em direção ao peito, abraçando lá pela frente do joelho, fazendo com certo vigor, mas sem tensionar os ombros lá na frente. Não, desenrola eles e lembre-se do relaxamento no esforço. Todas as partes do seu corpo que não estão se esforçando estão relaxadas. Seguramos agora atrás do joelho e estendemos a nossa perna. Os dedos dos pés apontam nossa cabeça e a ponta do pé aponta lá para cima. Fique à vontade para flexionar um pouco o joelho, caso isso torne a postura mais confortável, e para segurar onde for mais confortável e conveniente. Flexionamos o joelho e levamos o tornozelo lá perto do joelho direito, formando um 4. E agora vamos trazer a perna direita próxima ao peito. Isso. Segure da forma que achar melhor. Isso. Esteja no conforto. Se precisar soltar um pouco mais, fique à vontade. E soltamos a perna direita lá no chão. A perna esquerda desliza lá por cima da direita. A mão direita segura o joelho esquerdo e puxa ele em direção ao chão. E estendemos o braço esquerdo na altura do ombro, lembrando de não tirar muito o nosso ombro esquerdo do chão. Você pode olhar para o teto ou para a sua mão esquerda. Retornamos devagar, descruzamos as pernas e observamos. Agora, pessoal, atenção. Nós vamos fazer uma invertida. Então, vocês já sabem, mas eu vou falar de novo. Pessoas cardíacas, pessoas que comeram há pouco tempo, problemas na coluna, problemas na cervical. Enfim, por favor, avalie. Eu vou dar mais de uma opção, mas mesmo assim, se a opção mais leve for muito forte para você, você vai pular esse exercício, tá bem? Nós vamos fazer Halasana, o arado, ou Ardha Halasana, o meio arado. Para entrar no arado, a gente passa pelo meio arado, então eu vou começar com ele. Estendemos as nossas pernas unidas. E para entrar no meio arado, nós estamos com os braços ao longo do corpo, as mãos apoiam bem no chão. Estendemos as nossas pernas e levamos elas lá para cima, 90 graus. Isso. Aqui estamos no meio arado. Caso seja muito, muito, muito difícil manter, você pode dar uma flexionadinha nos joelhos ou até segurar as pernas. Se você nunca fez o arado, fica aqui. Se você faz o arado, você verifica se tem espaço lá atrás.
calma. Com calma, não sei se você vai querer fazer. E daqui nós levamos as pernas lá, tocando o chão. Pode permanecer no meio arado, não tem problema nenhum. Permanece no meio arado. É melhor. Se não consiga manter as pernas estendidas lá para trás, você pode sim flexionar elas e até mesmo os joelhos ao lado das orelhas. Você retorna quando achar necessário ou fica comigo. Não tem problema. Quem ficou comigo retorna devagar, encostando vértebra por vértebra no chão. E, se for possível, levando as pernas estendidas. Cuidado na hora de voltar. Eu bati aqui na mesa minhas pernas. Sinta o efeito dessa postura invertida desafiadora. O arado é uma postura bem desafiadora. Para dar um confortinho para a nossa lombar, vamos fazer Pavana Muktasana. Trazemos ambas as pernas flexionadas em direção ao peito e abraçamos elas. Se você sentir necessidade, pode fazer uma assim, que vai fazer uma massagenzinha na sua lombar, é bem gostoso. E aí, aos poucos, vai cessando esse movimento. Tenha um certo vigor nesse puxar das pernas. A gente quer que as pernas encostem mesmo. Se não for possível, tudo bem. Mas a nossa ideia é que a gente consiga sentir a respiração lá na base das coxas, porque o abdômen encosta ali. E para completar essa postura, nós vamos levar a testa em direção aos joelhos, encostando o queixo no peito. Tornamos a cabeça primeiro e depois as pernas. Podemos manter elas flexionadas agora para sentir um pouquinho os efeitos. Agora, Muktasana, pessoal, eu não sei se eu já comentei isso com vocês, é uma postura muito boa para quem sofre de prisão de ventre. Realmente é bem boa. Tanto que eu não sei se vocês viram, acho que já devem ter visto, quando o neném tá com dor de barriga, faz esse negócio de apertar assim a perninha dele, a barriga. E nós vamos nos virando de lado, porque vamos nos colocar em 4 apoios na postura do gato. Isso. No gato, as mãos estão embaixo dos ombros e os joelhos estão embaixo do quadril. Isso. Mas nós não vamos fazer aquela mobilização aqui com a respiração. O que nós vamos fazer é uma torção. Então, vamos começar com o lado direito. O braço direito vai passar lá por baixo do braço esquerdo e vai estendendo, estendendo, estendendo até que a gente toque o lado da nossa cabeça no chão. O quadril fica lá para cima. Você pode manter a sua mão esquerda onde ela está. Você pode estender o seu braço esquerdo. Ou, se possível, você vai passar o seu braço esquerdo por trás do corpo, segurando
A parte interna da coxa esquerda. Lembre-se do seu limite e do seu conforto. Retornamos devagar para o gato. Inclusive, passou um gato para exemplificar para a gente a postura. E nós vamos agora fazer para o outro lado. O braço esquerdo passa lá por baixo do braço direito, até encostarmos a orelha lá no chão. O seu braço direito pode permanecer onde ele está. Você pode estender ele lá na frente. Ou, caso seja possível, ele vai passar lá por trás nas suas costas e segurar a parte interna da coxa esquerda. Retornamos devagar para o gato. E para descansarmos e sentirmos os efeitos, vamos para a balasta na postura da criança ou da semente, levando todo o peso lá para trás, sentamos em cima dos pés e descansamos a cabeça lá no chão. Essa postura está confortável? Dói os joelhos? Está tudo bem? Ótimo. Quem não consegue fazer essa postura, pessoal, vai sentar com as pernas cruzadas. E perceba toda a prática no seu corpo até agora. Vamos desenvolvendo a coluna até ficarmos sentados e sentamos com as pernas cruzadas no momento, a coluna ereta. Ótimo. Porque nós vamos, pessoal, fazer uma mobilização para entrar em Tolasana, a balança. Então vamos começar com os nossos pulsos. Juntamos as mãos, os dedos entrelaçados e viramos para um lado e depois para o outro lado. É confuso? Dá um tilt na cabeça. Paramos no meio. E a gente vai fazer mais um agora, porque eu acho que é muito, muito bom para o pulso. Nós vamos encostar as mãos no chão, mas ao invés de encostar elas com as palmas normais, né? Os dedos apontando para frente, os dedos apontam para nós. E nós tentamos encostar toda a palma. Se não for possível encostar toda a palma, tudo bem. Lembrando do conforto. Até aqui nessa mobilização tem que ter conforto. Ahimsa, não violência. Esquenta bem essa região, é bem importante. Retornamos. E vamos mobilizar agora as pernas para essa postura que é um pouco mais exigente. Primeiro, nós temos a perna direita por cima. É a sua perna direita que está por cima? É. Pode ficar onde ela está. Isso. Nós vamos começar segurando ela aqui embaixo. Uma mão segura o pé, a outra mão segura o joelho. Isso. Caso você sinta que é possível, com a sua coluna bem ereta, você vai abraçar a sua perna e trazer ela bem perto do tronco, no seu limite. Tá tranquilo. E é quase como se estivesse segurando uma criança aqui. Nós balançamos um pouquinho.
Essa perna vai retornar e nós vamos fazer com a esquerda. Então a gente começa uma mão pegando o pé, outra mão pegando o joelho e vai testando onde é o seu limite, mantendo a coluna ereta, até onde você consegue, né, trazer a sua perna. Lembrando, pessoal, que não é o seu peito que vai lá perto da perna, é a perna que vem aqui. E chegando no seu limite, faz esse balancinho. E paramos. Agora, você vai escolher se você vai querer fazer tolaça na balança ou a meia balança. Então, vou mostrar os dois. A balança completa exige um pouquinho mais de força nos braços. E a meia balança é mais tranquila. Vamos começar com o pé direito por cima, na meia balança. E o pé esquerdo pode ficar mais para frente. Onde for possível, não precisa encostar aqui na coxa. Isso. O importante é que você consiga apoiar ele na sua perna. Pode ser isso. As mãos ao lado do corpo, bem aqui ao lado dos glúteos. Você pode, pessoal, agora vai ser uma escolha sua. Manter a palma da mão toda no chão. Apoiar esta parte da mão antes dos dedos no chão e deixar a palma para fora, ou fechar a mão e apoiar o punho no chão. Fique à vontade. E o que nós vamos fazer? Tirar o quadril do chão e manter esta perna da frente, à esquerda, apoiada. Tiramos o quadril do chão, só um pouquinho. Só um pouquinho. Se for só esse tantinho aqui, tá tudo bem. Mas se você consegue fazer bastante, também tá tudo bem. E retorna quando achar necessário. Quem ainda está comigo pode retornar. E vamos fazer do outro lado. A perna direita fica lá para frente, a esquerda vem por cima da perna direita, os braços ao lado do corpo e levantamos. Se levanta só um pouquinho, tudo bem. Se levanta muito, então tudo bem. Retornamos. E agora vem o desafio, que é fazer a balança completa. Se você não consegue fazer a Lotus, você pode fazer aquela Baby Lotus, né? Que você só traz os dois pés aqui juntinhos. Ou então faz meia Lotus, só uma perna. É porque na Lotus essa postura fica um pouquinho mais fácil. E agora não vamos ter nenhuma perna no chão. A gente vai levantar tudo. Então, por favor, cuidado. Veja se você está preparado para fazer essa postura. E levanta. Retornamos. Essa exige muito de quadril e de equilíbrio também. A gente até fica um pouco ofegante depois de fazer. Agora a gente mantém nossas pernas cruzadas, a coluna ereta e sentimos um pouquinho. Percebemos como foi tudo isso que fizemos para o nosso corpo, o que ele está sentindo. Vamos entrar em Dandasana. Então, ambas as pernas estendidas lá na frente, unidas, e a coluna ereta. Caso não consiga manter a coluna ereta com as pernas estendidas, você pode flexionar um pouquinho os joelhos. É mais importante que a sua coluna esteja ereta do que suas pernas estendidas. Pode também dar uma separadinha leve nas pernas. E uma coisa que eu gosto muito de fazer, trazer os glúteos um pouquinho para trás, porque assim os isquios tocam bem o chão, você consegue sentir mesmo os ossinhos. As mãos estão nos joelhos e fica aqui um pouquinho no bastão. Inclusive, Dandasana é uma postura meditativa, por mais que não pareça muito. E hoje, de Dandasana, nós vamos para Paschimottanasana. Acho que vocês já previam.
Vamos flexionar os dois joelhos, trazer as pernas bem pertinho do corpo. Eu gosto, pessoal, de montar a pinça Paschimottanasana assim, porque eu acho que é uma maneira um pouquinho mais inclusiva de fazer. Estamos, isso, certinho, segurando, né, as pernas, e nós vamos calçar os nossos pés com as mãos lá pela frente. Isso, exato. E aos poucos vamos afastando até o seu limite. Caso o seu limite seja aqui, tudo bem, relaxa. Relaxa a cabeça, relaxa a coluna. Caso você consiga estender, você estende. E onde você chegar, relaxa as costas e relaxa a cabeça. Sinta o alongamento dos membros inferiores, a parte posterior deles. Retornamos devagar. Entramos no bastão novamente, só para sentir. Perceba os efeitos. Paschimottanasana, além da gente traduzir como a pinça, também é essa extensão posterior, né, dos membros inferiores. Então, normalmente a gente sente sim muito a parte de trás das pernas e é esperado que a gente sinta. Agora, se essa é uma postura muito complexa para você, a má notícia é que você tem que fazer ela mais vezes. Mas a boa notícia é que você também vai ter que fazer ela mais vezes. Então você vai aos poucos ganhando, né? Esse alongamento posterior, que é muito, muito importante. Nós vamos então cruzar nossas pernas novamente. Se for possível entrar em lótus, fique à vontade, porque faremos Brahma Mudra. Brahma Mudra, já expliquei para vocês. Vamos fazer com as dristes, com os focos do olhar. Então, começamos olhando lá para o lado direito, apenas a cabeça. E agora, vamos utilizar a parte do olhar. Nós focamos o nosso olhar todo do lado direito inferior. Levamos todo o nosso olhar para o lado direito inferior, como quem quer enxergar atrás das costas. Os dois olhos. Retorne os olhos para o centro, pode fechar. E retornamos a cabeça. Já ouvi de algumas pessoas que dói fazer dristes, fazer esse movimento com o olhar. A gente tem músculos nos olhos, né? E é isso que permite que a gente faça esses movimentos, esses focos. Está doendo, normalmente é porque você trabalha pouco com esses músculos. Agora a cabeça vai para o lado esquerdo e o nosso olhar todo para o lado esquerdo inferior, como quem quer olhar atrás das costas. Retorne o olhar e retorne a cabeça. Agora olhamos para cima e focamos o olhar no nosso nariz, na pontinha do nariz. Caso seja preciso, você pode olhar no seu dedo e ir levando o dedo até a pontinha do nariz. Retornamos o olhar e a cabeça. Agora olhamos para baixo, levando o queixo no peito. E o olhar é entre as sobrancelhas. Caso precise, pode utilizar o dedo.
Retornamos o olhar e retornamos a cabeça para o centro. Pode fechar os olhos um pouquinho, porque exige desses músculos oculares. Muitos efeitos. E vamos nos colocar deitados de bruços. Eu sempre tiro o microfone, porque senão eu fico aqui no microfone e vocês não escutam nada. Então, estamos deitados de bruços, cada um se coloca de bruços da maneira que preferir. As pernas estão estendidas e nós vamos unir as pernas. Elas se mantêm estendidas. Por quê? Vamos fazer Salamba Bhujangasana, a esfinge. Para fazer a esfinge, nós vamos levar o nosso antebraço todinho no chão, mas tiramos o braço. O antebraço ele vai ficar ali mais ou menos, começando onde os ombros estão. Não afaste muito também seus braços, traga eles mais perto do corpo, na largura dos ombros também. Olhe para frente. Afunde as costas bem e mantenha o peito aberto, olhando para frente. Mas finge. É bem óbvio porque que esse aqui é esfinge, né? E retornamos, descanse a cabeça nas mãos. Prepare-se para fazer Bhujangasana cobra. Então as pernas se mantêm aí estendidas e unidas. Testa ou queixo no chão. Vamos levar as mãos lá na altura das últimas costelas. A ideia é que você não faça força com os braços, mas essas mãos estão aqui apenas para que você junte bem as escápulas lá atrás. Tiramos a cabeça do chão, olhamos para frente e vamos olhando para cima, tirando o peito do chão. Você consegue até soltar as mãos se for necessário, porque a cobra não tem mãos. Retorne quando achar necessário. E quem está comigo retorna. Essa não é uma postura de muita permanência, pessoal, porque ela exige bastante. E para fechar as posturas deitadas, vamos fazer Makarasana, a postura do crocodilo. É muito simples, pessoal. As mãos estão unidas aqui na frente da cabeça e nós vamos apoiar a testa nas mãos. Eu acho que muita gente descansa assim. Só que, ao invés das pernas estarem unidas lá atrás, a gente vai abrir elas. Elas vão estar mais ou menos na largura do seu tapetinho, então pode abrir bastante. E os pés estão virados para fora. Deu para entender? Isso. Aqui estamos no crocodilo. Do crocodilo, nós vamos virando no chão, girando, até ficarmos deitados de barriga para cima. Porque vamos entrar em Shavasana, o cadáver, a nossa postura de relaxamento. As pernas estão estendidas, elas estão separadas, os braços ao longo do corpo, mãos com as palmas voltadas para cima, os pés caem para os lados. A gente abre um espacinho nas axilas, afastando um pouquinho os braços do corpo.
Se você não se sente confortável em Shavasana para relaxar, você vai adotar a postura em que você consegue relaxar. E se você precisa de algum acessório aqui, uma almofada, uma manta, fique à vontade para pegar agora. Comece apenas observando o seu corpo agora. Primeiro, a parte mais externa. Observamos também a parte mais interna do nosso corpo. Agora, para além de observar, nós vamos permitindo que o nosso corpo relaxe cada vez mais. Nós vamos começar lá pela pontinha dos dedos dos pés. Nós permitimos que os nossos pés relaxem mais. E esse relaxamento vai subindo pelos tornozelos, panturrilha, alcança os joelhos, as coxas, virilha, glúteos e quadril. Permitimos que o relaxamento suba pelo abdômen, pela curva da lombar, que alcance as primeiras costelas, vá subindo pelo tórax e pelas costas, até chegar no peito, e permitirmos que os ombros relaxem, e as clavículas e as escápulas também relaxem. E relaxamos os cotovelos, antebraços, pulsos, mãos e dedos das mãos. Permitimos que ele também suba pelo pescoço. Sentimos relaxar a garganta, a curva cervical e toda a cabeça no chão. Relaxamos o couro cabeludo, deixamos a testa lisa. As sobrancelhas querem escorregar até chegar nas têmporas. As pálpebras se tocam suavemente. Destravamos o maxilar. Podemos abrir um pouquinho os dentes. Eles não precisam estar apertados. Relaxamos a língua e entreabrimos os lábios. E assim entregamos todo o peso do nosso corpo ao chão.
Aos poucos, vamos adotando respirações mais profundas. E começamos a movimentar o nosso corpo, primeiro com as mãos, depois movimentamos os pés. E esses movimentos se tornam maiores. Faça o que o seu corpo te pede agora. Você pode espreguiçar e bocejar. Fique à vontade. E com esses movimentos, nós vamos aos poucos nos colocando sentados, com as pernas cruzadas e a coluna ereta, porque nós vamos praticar agora Surya Bedana, o pranayama que nós conversamos um pouquinho no começo da. Então, relembrando, nós usamos, pessoal, em geral, no yoga, a mão direita. Na Índia, a mão esquerda eles dizem que tem propósitos inferiores. E a mão direita é a que se usa para comer, para fazer as coisas, inclusive na prática do yoga, tá? Por isso que a gente sempre usa a mão direita. E aí, lembrando que nós vamos usar apenas anelar, dedo mínimo e polegar. E aí, o polegar é o que fecha na narina direita, o anelar fecha, e o mindinho, né? Fecham a narina esquerda. Surya Vedana, inspiramos pela direita, fazemos a pausa respiratória, que aí pode ser no tempo que você achar melhor, e expiramos pela esquerda, sempre assim. Vamos fazer sempre o dobro do tempo na expiração. Então, se você inspira em 5 tempos, você expira em 10. A sua pausa respiratória, se você estiver começando a fazer pausa respiratória agora, faz a pausa respiratória no mesmo tempo da inspiração. Caso você já esteja bem acostumado com pausa respiratória, faça no tempo da sua expiração. Faremos 10 ciclos completos, cada um por si. Ok? Então começamos inspirando sempre pela direita. Inspira no seu tempo. Agora que tu inspirar, você volta com a cabeça de descanso. Só durante a pausa que tu a cabeça para baixo. Na hora de expirar também mantém a cabeça.
Quando você terminar os seus 10 ciclos, deixe sua respiração livre, mantenha os olhos fechados. Sinta a sua respiração livre. Faça uma análise. Se você ficou ofegante, normalmente é porque você está fazendo uma pausa respiratória maior do que você consegue fazer. Então, reduza essa pausa, que a apresentação vai passar. Aproveitamos que estamos aqui com os olhos fechados, vamos seguir para a nossa meditação. Vamos seguir com, hoje, novamente aquela meditação que vem do Mindfulness. Lembrando que o que a gente faz aqui não é Mindfulness. Mindfulness é algo, um estudo completamente diferente, enorme, envolve várias coisas, mas nós vamos emprestar uma meditação dele, em que nós vamos focar na nossa respiração. E aí, em algum momento, a gente vai perceber que nós nos desligamos da respiração e vamos para outro lugar. Assim que nós percebemos isso, voltamos a nossa atenção novamente para a respiração, sempre com generosidade, com amorosidade, mas também com um certo rigor. Eu gosto de fazer a metáfora, então vou fazer novamente. É como se nós estivéssemos no mar e nós fôssemos pescadores, marinheiros, que estamos num barquinho e estamos seguindo um caminho, que é o caminho da respiração. Mas esse mar, que é a nossa mente, está cheio de baleias, que são o nosso subconsciente. E essas baleias vêm e encostam no nosso barquinho, nos tiram do nosso rumo. A nossa ideia não é espantar essas baleias, mas fazer com que elas aprendam qual caminho nós estamos seguindo.
Relaxou, vamos encerrando essa meditação. Caso você sinta necessidade de ficar mais, pode ficar. Namastê, muito obrigada por essa aula, por essa prática. Espero que tenham curtido, tenham aprendido. Se vocês tiverem qualquer dúvida, fiquem à vontade para entrar em contato. Semana que vem, o assunto será Pratyahara. Oba, que medo, uma coisa diferente, mas é legal. Eu acho que todo mundo vai curtir bastante, aprender bastante. Tá bom? Então, um ótimo final de semana. Até segunda-feira que vem. Espero que tenham aproveitado muito o Dia do Trabalhador. E é isso. Vou pausar a gravação.